E aí, pessoal, o assunto é mercado. E existe uma disputa que neste momento sempre acontece. Será que existe algum Grenal por jogadores neste momento nos bastidores de Grêmio e Internacional? Nós vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista pra gremista. Agora, gladiador e ultra. Gladiador e ultra. Ativo é a parada. Na descrição do vídeo você pode comprar esse aqui para lhe dar energia de manhã, de tarde e de noite. E esse aqui, claro, para hora H tem o nosso ativo ultra e tem o nosso ativo gladiador. 100% natural, gente. 100% natural. Não tem nenhuma contraindicação. Você vai comprar e vai ter mais energia o dia inteiro e na hora H. No dia inteiro. E na hora H, ativo é a solução. Compre com desconto por ser aqui do canal do CCD. Gente, esse é um momento que é preciso entender todo o contexto, sobretudo os bastidores. Futebol, nesta hora de contratações, nós precisamos estar olhando todos os movimentos. Nós temos sempre uma disputa com o nosso rival. Grêmio e Internacional olham para o mesmo lugar. Mesmo que, neste momento, o projeto do Grêmio seja um pouco melhor que o projeto do Internacional, assim como o projeto do Internacional no ano passado era melhor que o projeto do Grêmio, porque tinha a Copa Libertadores, que é uma ambição de muitos jogadores. Mas, agora, muitos deles se equivalem, porque o Inter está com entrada de receita, o Grêmio quer reforçar o seu time e muitas vezes ele escolhe. Vou dar um exemplo de um jogador. Se fala em Scarpa, o meia do Palmeiras, que foi para a Inglaterra e que está voltando para o Brasil, ou estaria voltando para o Brasil. Ele interessa ao Inter? Mas ao Grêmio ele pode interessar também. Ou não teria lugar no Grêmio? Claro que teria. Então, este é um primeiro ponto. E isso acaba muitas vezes colidindo. A gente tem o exemplo ali do Rocher, que esteve muito nas especulações do Grêmio e acabou jogando no Inter. E assim nós aprendemos no futebol. É assim o movimento. O que Grêmio e Inter podem estar procurando e que de alguma maneira possam enfrentar ali na frente um clássico Grenal? O Grêmio procura por um goleiro experiente. O Inter não. O Grêmio procura um lateral esquerdo. O Inter talvez. O Inter talvez. Volante de contenção, o Inter procura. E o Grêmio também procura um volante de contenção. Se a gente entrar na linha dos meias, o Inter quer mais um jogador para estar ao lado do Alan Patrick. Pois o Grêmio também, talvez até o Grêmio procure por um titular para a posição. Se a gente entender os extremas, o Inter tem o Pedro Henrique, o Inter tem o Wanderson, o Grêmio vai atrás desse mercado. E jogadores mais fortes do que Pedro Henrique, por exemplo. Que é mais ou menos para o Grêmio, para o Inter, o que é o Ferreira para o Grêmio, mais ou menos. Então, essas são as situações e as realidades. E quando a gente fala em homem de frente, o Inter procura um parceiro para o Ener Valencia, pois o Grêmio procura dois, um para substituir Luis Soares e outro para fazer parte também das opções do técnico Renato. Ou seja, nós rapidamente entendemos que existem sim várias situações que se colidem na relação entre jogadores que o Grêmio procura e que o Inter procura. Se a gente entrar na faixa de dinheiro, isso é indiscutível. Grêmio e Inter podem enfrentar projetos financeiros muito parecidos. Acho até que o Grêmio tem um pouco mais de capacidade hoje de fazer esses investimentos do que o próprio Internacional. A folha do Inter acabou subindo muito, acho que deve estar parecida com a do Grêmio, mas a gente sabe que o Grêmio, perdendo o Soares, o Grêmio vai ter uma margem de negociação para esses jogadores um pouco maior que o Inter possa vir a ter. O Inter não deve perder muitos jogadores. O fato é que Grêmio e Internacional, de alguma maneira, se encontram no mercado, em algumas situações. Eu vejo, por exemplo, o Scarpa como um nome que foi oferecido para os dois. Não é uma negociação só do Inter. Eu não estou dizendo que o Grêmio quer, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que esses jogadores, não pensem vocês que esse mercado de grandes nomes
eles chegam no Brasil e falam o seguinte: eu quero ir para tal clube. Não. Eles se oferecem para todas as bandeiras. Algumas, vamos pegar um exemplo do Scarpa lá no Flamengo. Ah, o Flamengo tem um jogador na posição que não abre mão, lá o Arrascaeta joga na mesma posição. O Scarpa não vai para o Flamengo. Não vai. Por um motivo simples. Porque não vai colidir com um jogador que joga ali e que é inquestionável. Agora, em ambientes que não, outros clubes a gente pode analisar, o próprio Vasco da Gama, que tem dinheiro agora, vai dizer, eu quero esse. E assim as coisas vão se colocando. Assim as coisas vão se colocando. E é preciso ficar atento. E o alerta que eu estou fazendo nesse momento é exatamente esse. O Grenal do mercado. Porque eles vão, de alguma maneira, se encontrar em algumas situações. Eu acho que no lateral esquerdo eles vão se encontrar. Eu acho que no meio eles vão se encontrar. Eu acho que em algum extremo eles vão se encontrar. E eu acho que o Grêmio precisa também entender isso, e principalmente o torcedor, tanto do Grêmio como do Internacional, que isso é do jogo. Isso é do jogo. É assim que funciona. Conta a lenda que o Soares foi oferecido ao Inter, que acabou não levando a sério aquilo. Quando foi oferecido ao Grêmio, o Grêmio contratou. Lembrando que naquele momento o projeto do Inter era melhor que o do Grêmio. Então são situações, entendimentos diferentes, mas que neste momento acabam colidindo. E não existe neste ponto aí nada ilegal em disputarem espaços idênticos para contratar jogadores. É assim que funciona. A primeira vitória está exatamente nesse mercado. Depois outras situações se colocam. Não existe jogador que seja único para um clube e único para o outro. Sobretudo este nível de jogador que Grêmio Internacional procuram. Eles procuram exatamente jogadores confirmados para agregar qualidade aos seus times. É assim o funcionamento. O Grenal do mercado talvez seja o primeiro ponto. Quando o empresário oferece um jogador para o Inter, ele diz, eu ofereci também para o Grêmio. Ou, tu não quer hoje? Amanhã eu vou oferecer. É assim. Esta é a rotina. O bastidor é exatamente dessa maneira. Exatamente dessa maneira. Parece, inclusive, que o Rocher foi assim. Olha, o Grêmio está demorando lá. Vocês querem aí? E ele foi pro Inter. Mais ou menos dessa maneira, e é assim que funciona o mercado. Às vezes se acerta, às vezes se erra. Também faz parte. Mas só para contar para vocês um pouco do bastidor do mercado do futebol. A primeira disputa está no Maitá e no Beira-Rio. Essa é a primeira disputa. Depois se abrem outras. Isso normalmente inflaciona o mercado, mas é uma lógica que a gente precisa conviver. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.